Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 6, a partir do versículo de número 16. O texto sagrado assim diz: ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado em 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Há uma palavra de Deus esta noite ao seu coração. Não quero estender-me além do necessário, para que você possa gravar a palavra que Deus tem ao meu e ao seu coração, nesta noite de domingo, quando o Senhor nos reúne mais uma vez, aqui no templo da Assembleia de Deus, na Getúlio Vargas, para tributar ao Senhor a glória que é devida ao seu santo nome. Eu prego ensinando e ensino pregando. Aperte os cintos, se for possível, olhe aqui nos meus olhos verdes. Abra um parêntese para dizer que olhos verdes é para quem pode, não é para quem quer. E vamos mergulhar na palavra de Deus esta noite. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu gosto da Bíblia. Em 1986, quando iniciei os estudos na antiga primeira série do primário, meus pais, com muita dificuldade, logo compraram uma Bíblia e me deram de presente para que eu pudesse acompanhar na leitura aprendida na escola e pudesse também ler a Bíblia Sagrada à medida que fosse aprendendo a ler. Naquele ano eu li a Bíblia toda pela primeira vez. De lá para cá, a leitura da Bíblia se tornou um hábito muito salutar para a minha história e para a minha vida diariamente. E logo familiarizei-me com textos da Bíblia Sagrada. E entre tantos textos familiarizados da Bíblia Sagrada, este que li é um dos textos e dos milagres de Jesus, acredito que dos mais ministrados, mencionados, texto que é explorado. Dificilmente algum dos pastores que estão à minha retaguarda já não se serviram destas palavras para ministrar uma mensagem, uma reflexão, uma ministração neste texto sagrado. Eu volto a ele esta noite, porque gosto de caminhar por caminhos conhecidos. Aprendi que quem caminha por caminhos conhecidos não se perde facilmente. Eu gostaria de trazer-lhes uma proposta esta noite, com base nesse texto, para uma mensagem a qual eu estou dando o tema de travessias. E começo lhes dizendo: se a vida é uma peregrinação,
E se na vida vivemos migrando, saindo e entrando em novos estágios, em novas fases, em novos empregos, em novas relações, o que fazer para que estas experiências sejam menos doloridas, sejam mais aprazíveis? E digo mais esta noite: toda migração, toda travessia, toda caminhada tem que ser feita, como veremos esta noite, necessariamente, obrigatoriamente, com Jesus. Os judeus dos tempos bíblicos e também os ortodoxos dos dias atuais têm uma relação com o mar muito diferente da nossa. Tanto é que isso que é denominado de Mar da Galileia é, como vocês já sabem, um grande lago quilométrico e agitado por vento forte, ao ponto de formar ondas gigantescas e perigosas. Mar da Galileia tem uma peculiaridade que lhe diferencia. Está a 180 metros abaixo do nível do mar. Do lado oriental, ele é encurralado pelas montanhas de Golã. Do lado ocidental, encurralado pelas montanhas da Galileia. Os ventos das planícies ou dos planaltos situados a sudeste, e o vento gelado que desce do Monte Hermon, que está ao norte do Mar da Galileia, quando entram para deslocar o ar úmido e aquecido que paira sobre as águas do Mar da Galileia, costumam provocar um agito na água, trazendo assim uma violenta tempestade. O litoral oeste da Palestina, a faixa litorânea do Mediterrâneo, sempre foi habitado pelos pagãos, tanto no Antigo Testamento quanto nos tempos do Novo Testamento. E os judeus ortodoxos até diziam que o Espírito Santo não inspirava profetas que moravam naquela faixa litorânea. Para os judeus dos tempos bíblicos, o mar é aterrorizante. Como lemos em Cantares 8 e 7, numa referência quase que escondida, nas muitas águas habitam, de acordo com a interpretação judaica, as forças do mal. E por isso, quando Apocalipse vai profetizar a detenção das forças do mal, ele cita o fato de que lá não haverá mais mar. O texto que lemos fala de uma travessia que em muito se assemelha ao que nós atravessamos. Nem sempre as nossas migrações, nem sempre as nossas transições, nem sempre as nossas mudanças, nem sempre a maneira como nós mudamos de fase nesta vida se dará sobre o chão firme que pisamos. Nem sempre nossas migrações e transações se darão sobre o mar firme das certezas. Por vezes, atravessaremos por momentos transicionais, migratórios, de mudanças abruptas e repentinas, tendo como base o mar das dúvidas, somando o fato ao vento das descrenças e ao ruído das desconfianças. Além do mais, quando observamos atentamente esse texto, os discípulos estão atravessando o mar, mas Jesus não está
com eles no barco. Não obstante, eles só estarem encarando aquela travessia porque Jesus os tinha incentivado a tal ato. É importante assinalar que esse texto faz uma travessia entre um momento de euforia e de um grande milagre do Senhor Jesus. Versículos antes, de 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor havia alimentado uma multidão de mais de 5.000 pessoas. O texto refere-se a esse número apenas como sendo de homens, fora mulheres e crianças. E escapa deste momento para a solitude do monte, aonde o Senhor vai orar, aonde ele vai meditar, aonde ele vai estar em oração diante do Pai, enquanto os seus discípulos estarão andando no barco por cima das águas. Que lições extrair daqui? Que verdades queremos compartilhar esta noite com o meu irmão e a minha irmã, que veio de seu lar até este templo para ouvir a voz de Deus aqui esta noite? É claro que o texto elucida dezenas de lições. Uma mente inteligente, fértil, apaixonada pelo texto bíblico, extrairá desse mesmo texto, e tendo como ótica esta mesma proposta que estou apresentando, diversas outras lições. Mas eu quero destacar apenas 4 que servirão para o nosso embasamento da revelação de Deus esta noite. A primeira lição que eu preciso aprender nas travessias da vida, nas fases migratórias da vida, nas fases de transformação da vida, nas fases de mudança da vida, nas fases de transição da vida, é que nem sempre nós veremos Jesus conosco em meio às travessias. Eu repito, nem sempre veremos Jesus conosco durante as travessias. Observem que eu estou conjugando o verbo ver. Eu não estou dizendo que ele não está conosco. Eu estou dizendo que nem sempre veremos a presença de Jesus conosco ao longo das travessias. Olha aqui nos meus olhos verdes. Observe que os discípulos não voltam a Cafarnaum por conta própria. Eles não vão para lá porque querem ir. O texto informa, Marcos no capítulo 6, versículo 45, falando da mesma narrativa, diz que eles foram compelidos, quase que obrigados por Jesus para atravessar o mar e se dirigirem para Cafarnaum. Eles estavam obedecendo a Jesus, fazendo uma travessia em obediência a Jesus, passando por uma transição em obediência a Jesus, mudando de fase em obediência a Jesus. E o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que o caminho da obediência nem sempre será um caminho de tranquilidade. O caminho da obediência, por vezes, será um caminho tempestuoso, tumultuoso, um caminho feroz, um caminho atroz, um caminho difícil a passar. E a pergunta que não quer calar logo de cara é: como que a gente pode conciliar o fato de estarmos obedecendo a Cristo e mesmo assim não o perceber caminhando conosco em meio às nossas travessias?
A gente só entrou nessa por causa dele. A gente só seguiu por essa decisão por conta do que ele disse. A gente só tomou esta decisão em obediência à sua voz. Então logo tomei a decisão, tão logo veio a tempestade. E se eu estou na tempestade, num caminho de obediência a ele, onde ele está, cadê ele que eu não vejo? Cadê ele que eu não contemplo? Cadê ele que eu não enxergo? Como é que eu vou conseguir conciliar o fato, a fé, a convicção, a confiança, a esperança, se eu estou no caminho que ele me mandou, em obediência a ele, mas ele não vem comigo? Pelo menos eu não estou vendo, pelo menos eu não estou contemplando, pelo menos eu não estou enxergando. O texto traz uma informação preciosa. O texto diz: era já escuro, era noite, a viagem foi iniciada no anoitecer. Isto fazia com que a viagem fosse mais desconfortável, especialmente quando tempestuoso. Isto fazia com que os olhos deles ficassem turvos e não enxergasse absolutamente nada. E a gente sabe que ele está conosco. Eu creio na onipresença de Jesus. Nós cremos que ele nunca nos abandona. Mas o fato que eu quero lhe chamar a atenção é que tem dias que a nossa percepção da presença dele é como se ele tivesse nos entregue à própria sorte. É como se ele tivesse nos abandonado. É como se ele tivesse deixado. Você clama e ele não responde. Você quer vê-lo e ele parece se esconder. Você grita e o céu parece de bronze. Você esperneia e não tem resposta. Você vem num culto e, como bom pentecostal que é, acredita que Deus vai levantar um vaso cheio do manto para ir sapateando em sua direção, dizendo: assim falo contigo, mas nada disso acontece. Nessas horas, o que fazer? Eu só me meti nisso porque ele mandou. Eu só mudei de fase porque ele ordenou. Eu só entrei nesta travessia por causa da ordem dele. O que fazer? Eu quero lhe dar um conselho. Se na hora da travessia você não está conseguindo enxergar a presença de Jesus ao seu lado, não esmoreça, não entregue os pontos, fique com a última palavra que você ouviu dos lábios do Senhor Jesus. E qual é a última palavra? Vão adiante de mim para o outro lado, que eu vos encontrarei lá. Se ele ainda não apareceu, descanse na última palavra que você ouviu. Fique com a última palavra que você recebeu. Fique com a última palavra que ele ministrou ao seu coração. Só quem recebe essa palavra aqui esta noite, jogue a mão para o alto. 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 Eu vim dizer aqui a vocês esta noite que durante a travessia, não é a visão de Jesus ali comigo que me dará força para continuar. O que me dará força para continuar na hora das travessias são as palavras que ele disse. São as palavras que ele disse. Descansa nas palavras que ele disse. A tempestade e a escuridão da noite tendem a turvar a sua visão e você não percebe que Jesus está presente. O texto lá em Marcos vai informar para a gente que do monte onde ele estava, os olhos dele estavam acompanhando os discípulos, mas nas ondas altas, no vento forte, na escuridão da noite, os discípulos não tinham noção. Então, quando você não tem noção de onde está Jesus, descansa na palavra que ele te disse.
Descansa na palavra que Ele te disse. Descansa na palavra que Ele te disse. Eu repito uma terceira vez para ver se você abre essa boca. Descansa na palavra que Ele te disse. Descansa na palavra. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Se agarre na palavra. Fica na promessa, descansa na promessa que ele disse. Alguns irmãos que já me ouviram em outras vezes, já ouviram esse testemunho que eu vou dar rapidamente para ilustrar esta palavra. Eu fui missionário no sudoeste do Paraná durante um tempo. E uma das vezes, trabalhando ali, eu fui convidado a pregar na cidade de Capanema. Lá, acredito que um dos campos, uma das igrejas mais distantes aqui da nossa convenção. E lá eu ouvi a história que eu vou lhes contar. Uma irmã, há muitos anos atrás, estava grávida, já quase ganhando bebê. E num culto como este, Deus toma alguém com uma palavra de profecia, vai em direção a ela e diz: o filho, o fruto do seu ventre, é varão, é perfeito e é para minha glória. Ela descansou nessas palavras e foi para a maternidade. Quando nasceu, o médico pegou a criança em seus braços e percebeu alguma anomalia. Levou para uma bateria de exames e voltou algumas horas depois perguntando: a senhora teve alguma queda durante a gravidez ou sofreu algum tipo de espancamento ou ato abusivo? Ela disse: não tive nenhuma situação dessa. O que aconteceu com o meu filho? O doutor chamou o marido e disse: o senhor precisa ser forte, porque o seu filho nasceu com paralisia total. Ele é tetraplégico de nascença. Ele não terá movimento nos membros, nem os pés, nem as pernas, braços e mãos não se movimentarão. Ele vai emitir sons com muito esforço e grunhidos desconexos. O único movimento do corpo será o da órbita ocular dos olhos. Ele não vai ter nenhum movimento. Estado vegetativo. Aquele pai olha para o doutor e diz: não é possível, doutor. Jesus falou que o meu menino era perfeito. O médico deu de ombros, disse: tire satisfação com Jesus, e foi embora. Virou as costas. Aquele irmão precisava entrar no quarto e contar para a esposa que o vento tinha soprado, que durante a travessia o mar tinha se agitado. Como voltar lá e dizer que, apesar da contrariedade visível, aquele que prometeu era fiel para cumprir? Ele se enche de fé, entra no quarto e vai conversar com a esposa. A irmã fica desviada na hora, fica atribulada na hora, fica distante na hora, mas ele diz: Deus é fiel, nosso filho será perfeito. Enfim, passa-se o tempo, ela engravida uma segunda vez, nasce um rapaz perfeito. Passa-se mais um tempo, engravida uma terceira vez, nasce uma menina perfeita. E passa-se mais um tempo, engravida uma quarta vez, vem um outro menino perfeito e saudável. Este menino perfeito, este mais novo, está na nossa história já com 3 ou 4 anos de idade. O mais velho, numa cadeira de rodas, empurrado pelos irmãos, todo torto, está com 12 anos de idade. 12 anos, o marido dizendo: o mar está turvo, a escuridão a gente não está vendo Jesus conosco,
o vento está açoitando, mas Ele é fiel para cumprir a última palavra que nós ouvimos dos lábios dEle. É um domingo chuvoso, eles vão à escola dominical, retornam, os filhos estão dentro de casa, o almoço é servido, ela fica na cozinha arrumando as coisas da cozinha, enquanto o marido vai tirar um cochilo no quarto, e ela olha para os 3 mais novos e diz: levem a praga com vocês. A praga era o filho de 12 anos mais velho. Estão brincando na sala, está chovendo lá fora, e o mais novo tem 3 ou 4 anos de idade, levanta e diz: vamos fazer um culto de adoração a Jesus. Olha para o irmão que está na cadeira de roda e diz: hoje é o dia da tua vitória, hoje é o dia da tua vitória. Ele começa o culto, alguém canta o 15, alguém das crianças canta o 20, a menina faz a leitura do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, e vai recitando e lendo todo aquele salmo. O menino, o mais novo, que tem 3 ou 4 anos de idade, vai começar a pregar. E quando começa a pregar, Jesus resolve entrar no culto daquelas crianças e batiza a menina e o segundo mais velho com o Espírito Santo. E os 2 começam a rodar ao redor da cadeira de roda falando em línguas, o que faz o pequeno pregador sair da onde estava e na direção do irmão que está na cadeira de roda e diz: mano, a ti te digo, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda em nome de Jesus. Ele ficou com as mãos estendidas, o que está na cadeira de roda está torto, mas estendeu a mão e pegou na mão do irmão, estendeu a outra e pegou na mão, estendeu os pés, estendeu o outro, impulso, ficou em pé andou, falou línguas estranhas. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Lá vem a irmã da cozinha enxugando as mãos no avental, sem entender direito o que está falando, o que está acontecendo. Mas o marido já está saindo do quarto, porque acordou com os filhos falando em língua. Olhou para a mulher e disse: eu não tenho te falado há 12 anos, fica na palavra que ele falou, fica na palavra que ele falou. Filho, me ajuda a pregar, pega na mão de quem está ao seu lado e diga: permanece na palavra que ele já liberou. Permanece, 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 permanece. Ei, quem pode, levanta a mãozinha, levanta, abre a boca, vai, fala alguma coisa para Jesus. Aleluia. Eu não estou vendo, mas eu vou confiar na promessa. Eu não estou enxergando a ação de Deus em meio ao vendaval, mas eu vou confiar na palavra de Jesus. Só quem pode adorar, adore a Jesus. Erabai. Aleluia. A segunda lição é que eu sempre estarei ciente do destino da travessia. O texto informa: passaram o mar em direção a Cafarnaum. Eles tinham ciência de onde queriam chegar. A rota estava estabelecida. O caminho estava traçado. O que poderia dar errado? Além de saberem aonde que iam chegar, aonde deveriam chegar, que era em Cafarnaum, eles estavam devidamente equipados naquele barco. Porque nós somos informados ao final da narrativa anterior, que sobraram 12 cestos cheios de pão. E a narrativa dos evangelhos acompanha a história dizendo que esses 12 cestos cheios de pão estavam no barco com os discípulos.
cientes de onde deveriam chegar e com a provisão suficiente para lhes abastecer durante toda a travessia. O que é que poderia dar errado? Se eu sei a rota, se eu sei o destino, e se eu sentei para fazer todos os cálculos, o que é que pode dar errado? Mas o texto informa que no meio da travessia, tendo eles rodados poucos quilômetros, 5 ou 6 quilômetros dentro do mar, a Bíblia diz que o mar começou a ficar agitado e o vento começou a bater. Estou obedecendo a Cristo, sei para onde vou, tive os cálculos necessários, tomei todas as precauções, enchi o meu barco de provisão para poder chegar lá. Mas mesmo assim, o mar se agitou, a tempestade chegou, porque não é, a questão da vida não é sobre o que você sabe, ou a direção que você toma, e nem aonde você quer chegar, e nem o quão eficiente você é no seu planejamento. A questão da vida não é esta. O que eu preciso entender é que na vida nós encararemos surpresas tormentosas. Na vida nós encararemos surpresas que farão com que nós sintamos dores. E olhe bem aqui nos meus olhos, por gentileza. Essas surpresas doloridas, tormentosas, tempestuosas, não foram o diabo. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Você não entende, mas foi Deus. Tinha tudo para dar certo, está tudo dando errado, mas foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Não adianta culpar o esposo, é Deus que está fazendo esse vento soprar. Não adianta arrumar culpados para a situação, é Deus quem está permitindo esse mar ficar agitado. Você quer culpar a igreja que você congrega, o patrão aonde você trabalha, a empresa, a crise, o governo, a esposa, o esposo, os filhos, o pai, o sogro, o cunhado, eu não sei quem. Deus essa noite está dizendo, todo mundo fez a sua parte, está embarcado, está no projeto certo, está no rumo certo, na embarcação correta, com o destino certo, com a provisão garantida, mas prepare-se, o mar vai ficar agitado, o vento vai bater, e quando isto acontecer, entenda que é Deus, entenda que é Deus, entenda que é Deus. Não dá para glorificar a Deus neste ponto da mensagem. Tinha tudo para dar certo, mas o mar agitou. Você fez aquele financiamento acreditando que você era um empregado querido do patrão, mas de repente a demissão chegou. Você fez o planejamento da sua vida acreditando que aquele negócio ia dar certo. Você fez os cálculos, você contabilizou os riscos, mas o vento soprou. Porque a questão aqui não é sobre como eu traço a rota,
é o que Deus já planejou para acontecer na minha rota. Porque em cada, olhe bem aqui, já fique com a mão levantada, porque em cada acidente de percurso, ao decorrer da minha travessia, tem um aprendizado que o Senhor vai me dando, até chegar na minha Cafarnaum, até chegar no meu objetivo, até chegar na minha proposta. Quem recebe esta palavra em nome de Jesus? Na travessia, é a terceira lição. Há momentos de escuridão, de solidão e de medo. Deixa eu correr. O texto informa que quando viram Jesus andando sobre o mar, tiveram medo. Eu gosto do que a Almeida Revista Atualizada parece que traduz melhor o verbo é phobeu no grego, e a Almeida Revista e Atualizada traduz melhor que a corrigida, porque lá diz, ficaram possuídos de temor. Se no primeiro instante estavam preocupados porque não viam Jesus, agora que eles vêm, ou que ele vem já no finalzinho da noite, a quarta vigília da noite, caminhando para eles sobre o mar, eles ficam possuídos de medo, temerosos, tomados de medo. A palavra no grego é fobia, que traduzida corretamente é medo de ter medo. Medo da situação em si, querem um socorro, mas quando uma nítida luz de socorro parece aparecer, eles estão com medo, tomados de pavor, cérebro apertado, tirando o sono, projetando o pior, e gritam desesperados. É um fantasma que vem andando aí. Porque se o que eu vejo lá fora é tempestade, se o que eu vejo lá fora é vento forte, se o que eu vejo lá fora é escuridão, introspectivamente, a única zona de segurança que eu tenho é o barco onde eu estou, e tudo que aparece lá fora, ainda que seja solução, me causa medo, me causa pavor, me causa terror, me causa espanto, e eu fico assustado. Medo, medo, medo e medo. Mas do meio da escuridão da noite, uma voz que eles conhecem muito bem grita: sou eu, não tenham medo. E aí nós chegamos à quarta lição da travessia que quero destacar esta noite. Nem sempre Jesus se juntará a nós no início da travessia, mas tenha certeza, Ele sempre se fará se sentir presente no final da nossa caminhada. Eu vou repetir. Na travessia nem sempre você vai sentir Jesus presente no início. O vento vai soprar e você não vai sentir a presença. O mar vai se agitar e você não vai sentir a presença. Vultos vão aparecer em cima do mar e você vai pensar que é um fantasma. Mas tenha certeza, a poucos quilômetros de chegar no seu destino, você terá a nítida percepção que ele chegou no barco, que ele entrou no barco, que ele se aproximou da sua embarcação.
E sabe por que que Jesus não se faz presente no início? Porque todo início é empolgante. Ninguém desanima no início. Ninguém desiste no início. Ninguém para no começo. Obreiro que está aqui, ninguém para quando começa o ministério, não. Os pensamentos de encerrar o ministério, de pendurar a harpa no salgueiro, vem depois que a gente chega no meio, depois que a gente já está a algumas milhas da costa do mar. E aí Jesus vai se aproximar da gente exatamente no lugar aonde a guerra é mais renhida, aonde a luta é mais travada, aonde o mar está mais agitado, aonde os ventos sopram mais bravamente. Ele chega, e chega entrando no barco, e chega mudando a situação, e chega acalmando o vento, e chega aquietando o mar. Eu encerro dizendo, ao final desta reflexão, que não importa o que está acontecendo nesta travessia, nestas fases migratórias da sua vida, nestas transições da sua caminhada, não importa o que está acontecendo, o texto termina numa história clara para a edificação da minha fé, que entra Jesus no barco, e logo chegam em Cafarnaum. Eu vim aqui dizer para você esta noite, e nem que seja para apenas uma pessoa, levanta a cabeça, estufa o peito, continua firme, porque a palavra que o Senhor me libera para profetizar sobre a sua vida esta noite é: você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar. Me ajuda a pregar, diga para alguém aí ao seu lado: você vai chegar. Não importa o que está acontecendo no meio, você vai chegar. O vento está forte, a tempestade está cruel, as coisas parecem fora do controle, você não está tendo a percepção da presença de Jesus durante toda essa sua travessia, mas assim diz o Senhor: aguenta firme, porque você vai chegar. Seu casamento vai chegar, seu ministério vai chegar, sua carreira profissional vai chegar, sua vida estudantil vai chegar, sua formatura vai se concretizar, sua especialização vai acontecer. Aguenta firme. Eu quero orar por alguém aqui esta noite. Glória a Deus, glória a Deus. No poder da tua palavra, eu ministrei esta mensagem. Eu conheço a simplicidade do Evangelho, e por conta disso eu não vim aqui esta noite em demonstração de sabedoria humana com palavras persuasivas, mas eu vim comunicar uma palavra simples, como simples é o Evangelho. E eu sei que a tua voz se fez ouvir nesta casa esta noite, e eu creio na veracidade da tua palavra. Eu creio que tu estás agindo através desta palavra. Eu creio que tu estás entrando em barcos, pessoas que estavam querendo alterar o destino da viagem, pessoas que estavam querendo desistir da caminhada, mas tomaram ciência, a voz da tua palavra esta noite, e estão aceitando o processo, estão aceitando a ideia da travessia. Se é verdadeira a palavra, e se é verdade o que os teus filhos vieram diante do teu altar fazer, eu te peço em nome de Jesus,
Onde houver alguém que recebeu a palavra, renova agora, renova agora, renova agora, renova agora. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. O calor da tua presença agora, que este obreiro sinta o Espírito que renova as suas forças agora. Que esta mulher sinta o renovo de Deus para fortalecer os seus braços, seus joelhos desconjuntantes. Que ele receba a força do Senhor, que ele receba a garra do Senhor, e que ele perceba que tu chegou na embarcação. Pois esse seu deserto vai ser que o sentimento da chegada aflore, 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 aflore.